Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo aqui, né? Continuando no nosso estudo de teologia, essa é a terceira aula, a primeira do Pentateuco, né? A gente teve duas aulas ali de bibliologia, né? E agora vamos falar hoje do primeiro livro do Pentateuco, que é Gênesis, mais especificamente, mas a gente vai dar uma palhinha de tudo um pouco aqui. Começando aqui então, ó, Torá, Velho Testamento Hebraico, lei chamada Pentateuco, composto por 5 livros. Os escritos chamados hagiográficos, né, autores humanos do livro da Bíblia, reconhecido pela tradição judaica cristã como escritores inspirados por Deus, né? Aquelas pessoas que Deus chamou ali para deixar o seu registro aí na história, né? E os profetas, né? Os terceiros são os profetas, homens separados e inspirados por Deus, né? Então, a Torá, né? O livro sagrado dos judeus é esse composto desses três segmentos aqui. Contudo, a nomenclatura parte, né, servirá para designar as partes do cânon de forma geral do Antigo e Novo Testamento. Primeira parte, livro da lei, tratam da criação e a lei. Gênesis, né? A tradição judaica atribui a Moisés como o autor do Gênesis e dos outros 4 livros que seguem junto. Esses livros são denominados Pentateuco. Se vós cresceis em Moisés, né? Creem em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. João 5,46, né? Que disse Jesus. O próprio Pentateuco descreve Moisés como alguém que escreveu extensamente esse livro e o Êxodo, a partir do Êxodo, né? Nas notas que encontramos no texto, observamos que Gênesis emprega um grande número de termos emprestados dos egípcios, sendo este um fato que sugere que o autor original tinha suas origens no Egito, como era o caso de Moisés. Aqui tem alguns números, né? E que eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas esta primeira parte aqui do Gênesis, dessa apostila, né, que fala de Gênesis, é tentando justificar e dar razão ao fato de que foi Moisés que escreveu, né, o Pentateuco. Na segunda página aqui da apostila diz: Gênesis é um nome adequado para o judeu. No princípio, pois, designavam os livros da lei de acordo com a sua primeira palavra ou frase. Para o grego da Septuaginta 70, e para nós, Gênesis, ou o primeiro livro de Moisés, o livro da origem. Aqui o terreno para a plena compreensão da fé é preparado. O livro possui 50 capítulos, aqui também não vou entrar nesse aqui, né, que é de número aqui. O Gênesis é o livro da origem da vida e da ruína por causa do pecado. Suas primeiras palavras, no princípio, criou Deus os céus e a terra, fazem concordância notável com o final da Bíblia, que diz: e Deus criou novos céus e nova terra, lá em Apocalipse 21. Muito interessante isso, né, porque Deus, ele criou, né, a humanidade, e antes disso preparou a terra, que era sem forma, para que fosse habitável, né, para a sua criação. E aqui no final de Apocalipse ali, Deus fala isso também, né, que tem essa promessa de um novo céu e de uma nova terra, agora com certeza mais perfeito ainda, né? O assunto geral é o princípio de todas as coisas, mas à luz do texto, Bíblia toda, seu tema é: Deus inicia a história da redenção colocando a santificação sobre um povo
da terra que carrega o seu nome. O Gênesis foi escrito como introdução ao principal acontecimento da história hebraica, o Êxodo. Quando os antepassados hebreus conseguiam fugir da escravidão do Egito sob a liderança de Moisés, a fuga e sua consequência imediata estão escritas nos livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que vai ser a continuação desse estudo nas próximas aulas. Os leitores finais desse livro introdutório da Bíblia examinaram quase 2000 anos de história hebraica e verificaram como ela foi influenciada pelas origens, As tradições que Jesus herdou foram profundamente influenciadas pelo êxodo do Egito, ocorrido havia 13 séculos, e pela história de Abraão e seus descendentes 4 séculos antes do êxodo. O Gênesis prepara o cenário para a tradição hebraica completa e explica as forças que a influenciaram. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e o começo de tudo. Este livro penetra também a própria estrutura do Novo Testamento, no qual foi citada mais de 70 vezes em 17 livros, portanto, num sentido profundo, a raiz de toda e a subsequência à revelação encontra-se profundamente enraizada no Gênesis. E qualquer pessoa que deseja compreender essa revelação terá que começar nas origens. O livro de Gênesis está dividido em 5 partes, A criação, que está em Gênesis 1, a queda e a promessa da redenção, as diferentes sementes, do dilúvio até Babel, a chamada de Abraão até a morte de José. Teve esse período, que é narrado aí no Pentateuco, que é a criação do mundo, a criação de todas as coisas, e também a preparação, do Jardim do Éden para a sua criação de imagem e semelhança. E depois veio a queda, o pecado que Adão cometeu, e isso redundou numa mudança de plano. Deus então tirou Adão e Eva do Jardim do Éden, e eles perderam, aquele lugar especial, e a humanidade está, nessa situação até hoje. Mas através de Jesus a gente pode recuperar esse Éden, esse jardim especial. A criação dos céus, um breve esboço do livro de Gênesis, a criação dos céus, rebelião e caos resultante, dessa rebelião, criação ou restauração da terra, humanidade e domínio do homem e dos animais, descanso após os 6 dias, queda no Éden, escolha de Abraão, José vendido como escravo para o Egito. E tudo isso é tratado no livro de Gênesis, e por isso que, como fala aqui no começo da apostila, é muito importante que a gente estude Gênesis para a gente, ou o Pentateuco, para a gente compreender melhor o propósito de Deus, que vem lá do comecinho, de tudo isso aqui. Neste livro, encontramos também 4 das 7 dispensações: a inocência, a consciência, o governo humano e a promessa. A inocência é quando começou, quando Deus preparou o jardim do Éden lá para a sua criação viver ali, a sua criação que foi feita à sua imagem e semelhança, viver ali. Então, numa inocência, como viveu Adão, a gente vê que a palavra de Deus, que todas as tardezinhas Deus vinha ter com Adão, e Adão, recebia Deus ali, normal, todos os dias, e Adão nunca chamou a atenção que ele estava nu, que eles estavam nus,
e porque estavam na inocência, eles não se davam conta disso, né? Mas assim que eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, olha como o pecado é terrível. A primeira coisa que eles fizeram quando Deus veio ter com eles de tardezinha, como fazia todos os dias, foi se esconder de Deus e também, né, fazer umas vestes para esconder a sua nudez, que antes não era notável para eles, não tinha problemas para eles, mas depois que eles conheceram o pecado, eles viram que estavam nus e passaram a temer a Deus, a se vergonhar de estar na frente de Deus. Então isso, né, isso remete a gente a pensar como é importante a gente evitar, fugir do pecado, né? Isso, a partir desse momento, então, é a parte da consciência que está lá em 3,7, né? A inocência está no 1,28 e a consciência está em 3,7 de Gênesis. O próximo, né, é o governo humano. O povo, depois que estava disperso pela terra e a população se multiplicou muito ali, tinha reinos, o povo de Deus viu que todos os outros reinos, todas as outras cidades, os outros países, as outras nações tinham um rei, eles almejaram ter isso também, né? Não, e nem se importaram de que esse fato fazia com que eles declarassem que não estavam contentes com o reino de Deus, né? Porque Deus estava comandando através dos profetas, através das pessoas ali que Deus chamava para orientar o povo, mas o povo queria um rei, queria ser igual ao mundo, né? Como tem muita gente hoje que está na igreja, está na presença, diz estar na presença de Deus, mas almeja o mundo, quer as coisas do mundo, não larga as coisas do mundo, quer imitar o mundo, né? E foi aqui que aconteceu no governo humano, quando Deus então fez a vontade do povo, né? Às vezes, mesmo que seja errado, às vezes Deus permite, né? O povo insiste, 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 e Deus permite, e levantou Saul, né, para ser o rei deles, então o primeiro rei aí, né? Depois vem a promessa, né, da terra prometida, e essa promessa até é dupla, né? A promessa da terra prometida, a terra de Canaã, que fez o povo andar 40 anos no deserto até chegar lá, e por causa da incredulidade, por causa do pecado, por causa da murmuração, a, a maioria deles, ou quase todos eles, com exceção de Josué e Caleb, não chegaram ao final, né? Não conheceram a terra prometida, a terra que Deus tinha lhe prometido. E, inclusive, Moisés também não entrou na terra, embora ele tenha visto, Deus mostrou para ele. Mas tudo isso por causa da incredulidade, por causa, né, da teimosia do povo, né? Mas existia uma promessa que se cumpriu através da vida de Josué, de Caleb e de toda a descendência, de todos aqueles que nasceram ali a partir da saída do Egito, né, que nasceram no deserto ali, que era um povo já numeroso também, viram, né, e se cumpriu a promessa de Deus na vida deles, né? Então essa é a promessa, e a promessa que a gente tem hoje de um novo céu, uma nova terra, que Deus fala, né, que a gente está registrado aqui nessa apostila, que é aquela comparação que a gente falou, e Deus criou a terra, né, que era sem forma, ele arrumou a terra para o homem morar, e igual lá no livro de Apocalipse 21, que Deus vai, né, vai apresentar para o seu povo novos céus e nova terra. Encontramos também algumas alianças bíblicas, edêmicas, né? Que foi ali no comecinho de Gênesis, a adâmica, né? Que foi com Adão no paraíso, depois a noética, que foi através de Noé, depois do dilúvio,
e abraâmica, né, que é a chamada de Abraão para ser o nosso pai da fé. Então, gente, fazendo um resumo assim, mais ou menos desse primeira apresentação do livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco. Espero, né, que vocês aí que estão assistindo essa aula, vocês que são os alunos que estão fazendo este estudo com a gente, venham buscar mais detalhe, venham esmiuçar mais esse tema que é muito importante ali no comecinho de Gênesis, para a partir de então. Mas falando no comecinho de Gênesis, eu quero passar algo para vocês aqui antes da gente encerrar essa primeira aula, que tem uma diferença que às vezes a gente não entende, né? Tem certas coisas que a gente não entende. Por exemplo, assim, ó, a gente sabe que a Bíblia tem cerca de, ou da formação da Terra, né, até hoje tem cerca de 6.000 anos, né? Tem 2.000 anos até o dilúvio, depois tem mais 2.000 anos até ali a chegada de Jesus, né, o nascimento de Jesus, e 2.000 anos de Jesus para cá. Embora no calendário hebraico tenha dos judeus lá tem uma diferença ali, mas é pouca coisa, mas é em cima disso aí. Mas aí a gente cai uma dúvida, né, surge uma dúvida na nossa mente quando a gente vê que a arqueologia, a ciência, às vezes nos apresenta situações que nos deixam assim um pouco, como eu vou dizer assim, abismado e sem entender muito, nos confunde um pouquinho quando eles dizem que acham ossada de dinossauro, de outras coisas assim, com muito mais anos do que isso, muito mais de 6.000 anos, e a gente fica meio que incompreensível com essas coisas, né? Mas tem uma razão para isso. Há uma diferença ali de Gênesis 1:1 para o Gênesis 1:2, que o Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, essas coisas todas ali, né? E no 2 diz, e a terra era vazia e sem forma, escuridão, e Deus ali restabeleceu todas as coisas e começa, né, a reforma de Deus ali, onde Deus separa a terra dos mares e vem a luz, e vem todas essas questões ali que Deus, os 6 dias que Deus transforma a terra. Então existe um tempo daquilo ali que a gente nem sabe, não faz ideia de que tempo é, mas existe anos e anos e anos, talvez milhares de anos entre o Gênesis 1:1 ao Gênesis 1:2. Né? Porque a criação da Terra pode ter sido muitos anos antes, e a reformulação da Terra, sim, a partir dali, da reformulação da Terra, que se conta, né, esses 6.000 ou quase 6.000 anos, só para você entender. Então, de repente, essas coisas aí que o pessoal acha aí, pessoal da arqueologia, da ciência, que acha essas coisas aí que tem anos e anos e anos aí, sejam antes, né, antes da reformulação da Terra, depois da criação, quando Deus diz que criou os céus e a terra. Então, só para você entender, né, esses 6.000 anos é a partir da reformulação da Terra. Espero que tenha sido explicado, espero que você tenha entendido, e espero vocês na próxima aula, que vai ser a continuação desse tema aqui, já entrando em Êxodo, né? E a gente estudando ali a partir da libertação, chamado de Moisés, para a libertação do povo de Israel que está cativo no Egito, né? José é morto já e caiu no esquecimento os seus feitos, né? Porque quando
José era vivo, e José era governador do Egito, vocês conhecem a história. José era o segundo poder no Egito, ele só estava abaixo de Faraó, ele mandava em tudo, tanto é que ele trouxe a família dele ali para o Egito, diante de uma escassez, né, de alimento, ele trouxe para ali para cuidar da família ali. O povo se multiplicou e viveram anos e anos ali, né, bem, né, ali diante do faraó, porque Josué era considerado. Mas os anos passaram, morreu-se o faraó e veio outros e morreu também José, e acabou que os outros faraós não reconheceram muito esse valor, esse feito de José, e acabaram escravizando o povo de Deus. E até que chegou um dia que Deus levantou Moisés para que Moisés libertasse o povo, né? O faraó da época até soube, e vocês conhecem também aquela parte que matou todas as crianças, todos os bebês meninos que nasciam, porque foi revelado para ele, lá para um profeta deles lá, que ia nascer um salvador, um cara que ia libertar o povo e que se levantar contra o faraó. Então o faraó ficou com medo e mandou matar por um tempo lá todos os meninos, mas Moisés conseguiu se salvar e foi criado por eles, pela filha do faraó e pelo faraó, né? E no fim este era, né, o libertador ali, através de Deus, o libertador de Israel, para tirar o povo hebreu dali da escravidão. E você conhece a história, a jornada pelo deserto, que a gente vai estudar na próxima aula nesse livro de Gênesis. Tá bom, gente? Fiz um resumo aqui. A gente até gravou a aula, mas ficou ruim lá o som por causa do barulho dos ventiladores, e eu resolvi então fazer um resumo aqui. Eu peço a você que assista esse vídeo com bastante atenção, medite, né, nessa palavra, se aprofunde mais aí no livro de Gênesis, para você adquirir conhecimento, porque isso é muito bom, e espero vocês na próxima aula. Se gostou, dá um like aí, curte o canal, comente o que você acha, deixa alguma pergunta aqui para a gente, na medida do possível, responder vocês, e compartilhe com amigos para que mais pessoas venham aqui assistir as nossas aulas e dar uma moral no nosso canal aqui. E claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Um abração, fique com Deus e até a próxima aula.